Amigos dos estudos do livro Nosso Lar, hoje nós iremos estudar o capítulo 21, de nome Continuando a Palestra. O livro Nosso Lar foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Dando continuidade aos diálogos, orientações da senhora Laura diante de André Luiz, o capítulo tem como questão central a atuação do Ministério de Esclarecimento no tocante ao retrocesso mental da senhora Laura e o seu companheiro, o senhor Ricardo, em que eles viveram uma experiência de retrocederem em suas memórias espirituais, vidas passadas. Segundo o relato do capítulo, eles retrocederam 300 anos de memória integral. E, ao explicar isso ao André Luiz, André ficou com interesse em saber a respeito dos comportamentos, das reações de ambos, da senhora Laura e do senhor Ricardo, a respeito desse retrocesso mental. Ela informou que teve a ciência, ambos tiveram a ciência, Ricardo e Laura, que eles se equivocaram em vidas passadas. Eles viveram experiências nada agradáveis no tocante à vida ajustada às leis de Deus, às leis naturais. A senhora Laura também esclareceu André Luiz a respeito do bônus hora em Nosso Lar, na colônia Nosso Lar, informou igualmente a respeito da propriedade, da residência da qual ela reside com seus filhos, já que o senhor Ricardo já está encarnado há 3 anos naquela oportunidade, segundo ela informou. E cada família espiritual, é importante dizer isso, cada família espiritual só pode possuir uma única residência, uma única casa em Nosso Lar. Informou outros detalhes importantes neste capítulo, mas irei destacar um trecho, um fragmento do capítulo para que nós possamos trazer os raciocínios, os conteúdos inteligentes da senhora Laura, uma sábia, um espírito elevado que entendeu o valor da vida no sentido da eternidade. E trago aqui, segundo a narração de André Luiz, um trecho. Vamos à leitura. Narração André Luiz. Palavras da senhora Laura. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta constitui valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Palavras da senhora Laura. Finalizamos a leitura. Vamos reiterar a leitura a fim de que possamos fixar estas informações. Depois vamos detalhar e estudar. Relendo. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta constitui valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Finalizando, amigos dos estudos, a senhora Laura, ela informa a respeito da defesa da alma. Vamos trabalhar, atuar, como desenvolver as defesas da alma. Primeiramente, quando se fala em defesa da alma, devemos nos reconhecer como espíritos, corpos que possuem uma essência, possuem essências, que são os espíritos, as almas contidas em cada corpo.
E uma vez que nós nos sentimos espíritos, entendemos a nossa imortalidade, a nossa natureza espiritual, podemos entender também as necessidades da autodefesa. Mas defender de quem? Defender de nós mesmos, como todos sabemos. As defesas, elas são direcionadas para os nossos velhos comportamentos transgressores, os nossos hábitos que nós cultivamos em vidas passadas, que representam algemas, prisões, rebeldias, comportamentos desarmônicos, que tentam ainda permanecer em nós nesta vida. E criar defesas diante destas situações que se apresentam de forma invisível, sutil, através de condicionamentos, é uma tarefa nada fácil. Para a Dona Laura, o suor do corpo, ou seja, a lei do trabalho, a ocupação justa, desenvolver atividades honestas, sabemos que ocupam as nossas mentes e podemos alcançar equilíbrio. E, além disso, devemos entender e recorrer ao Evangelho do Senhor Jesus, que nos ensina algo importante. Segundo o Evangelho do Mestre Jesus, encontra-se em Mateus, Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte, porque o tema de hoje vamos avaliar e desenvolver, refletir a respeito da defesa da alma, do nosso espírito perante nós mesmos. Existe uma batalha interna, existe um embate interno. Ainda somos o Saulo de Tarso, ainda não alcançamos o caminho que vai nos conduzir a Damasco. Precisamos superar o Saulo em nós para que o Paulo de Tarso em nós aconteça, possa viver, aflorar, se apresentar em nosso olhar, em nosso espírito, na nossa forma de ser. E temos aí questões interessantes que, além do Evangelho do Senhor Jesus, vamos também trabalhar com o pensamento do André Luiz. O André Luiz tem alguns pensamentos importantes na segunda introdução do livro que nós estamos estudando no nosso lar e também iremos recorrer aos pensamentos de André Luiz. Mas temos aqui o Evangelho do Mestre Jesus, que encontra-se em Mateus, que ele diz o seguinte: então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Vou repetir esta passagem pequena do Evangelho de Jesus, que encontra-se em Mateus. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Eis aqui uma orientação de Jesus para que possamos criar uma defesa em nosso psiquismo, em nosso espírito, para que as nossas vidas não manipulem as nossas vidas quando desequilibradas, vidas passadas, é claro. Não manipulem, não determinem a nossa vida atual e para que nesta vida atual possamos dirigir, tornar senhor de si mesmo e se equilibrar e viver os princípios libertadores do Evangelho do Mestre Jesus. E Jesus diz: então, os que estiverem na Judéia. Este trecho, esta parte foi analisada no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. E segundo Emmanuel, ele explica que Judéia é região espiritual. Montes, ideias superiores. Então, quando nós vivenciarmos as provas, as expiações, os incômodos de vidas passadas, estas vibrações, estas frequências desagradáveis que às vezes são irradiadas pelas nossas vidas passadas, devemos viver a Judéia. A Judéia é região espiritual. Sabemos que
A Judéia, na época de Jesus, no primeiro século e também nos séculos anteriores, é considerada uma cidade sagrada dos hebreus, dos judeus. E Jesus, ao observar esta cidade, e haviam diversos montes nesta cidade, ele gerou pensamentos profundos no sentido simbólico, é claro, nos sentidos simbólicos. E ele diz que Judéia é região espiritual. A Judéia, para nós, é aquela ambiência, aquele ambiente que nós conseguimos alcançar em nosso centro espírita, em nossas orações, quando nós vivemos em ambientes que o sagrado ele nos envolve, é um ambiente de um certo equilíbrio. E os montes são as ideias superiores, quando nós já conseguimos incorporar, viver, agir com as ideias superiores do Evangelho, do Espiritismo, do cristianismo primitivo ou qualquer outro princípio luminoso. Mas quando estamos na Judéia, ou seja, no ambiente espiritual, seja uma religião, seja um ambiente de equilíbrio, de harmonia, nem sempre conseguimos nos manter em defesa das nossas reações, nas defesas das nossas situações inusitadas, inesperadas, que é o nosso comportamento ainda com os velhos temperamentos, com aquele velho jeitão ainda de imposição, de atos indelicados, a falta de harmonia. Então, quando nós estamos nesta região espiritual, ainda neste ambiente, mesmo em centros espíritas, mesmo em ambientes que nós conseguimos respirar pela nossa alma, sentir um pouco de Deus, os incômodos das nossas vidas passadas se apresentam através de ideias pessimistas, ideias sombrias, vibrações que inquietam o nosso coração. Neste momento, subir aos montes são as ideias superiores. Subir às alturas espirituais, tais alturas, permitirão que nós sintamos, por exemplo, pela oração. Pela oração, nós iremos sentir esses montes. Pelas ideias superiores, nós iremos sentir esta beleza de estarmos acima das problemáticas, das circunstâncias difíceis dos quais estamos passando, sejam pelas provas e expiações. Então, quando vivemos as disciplinas espirituais, quando vivemos a fé raciocinada, quando temos a esperança consciente que existe uma vida maior após a morte do corpo físico, já que o espírito sobrevive pelo perispírito à vida espiritual, sentimos mentalmente os montes, as alturas espirituais. Então, Jesus, ao dizer que devemos fugir para os montes quando estamos na Judéia, da nossa vida simbólica, do nosso ambiente mental, é porque há uma necessidade de uma defesa de nós mesmos. Essas defesas são importantes, amigos dos estudos, porque nós teremos comportamentos oscilantes, um dia no bem e um dia ainda na ausência do bem. Um dia nós iremos nos consagrar na luz do sol e haverão outros dias em que nós iremos ainda sentir a sombra das madrugadas difíceis das nossas vidas. Mas neste dia devemos ficar firmes. Então, quando a dona Laura diz que, segundo a colocação dela, o suor do corpo, a preocupação justa nos campos de atividade honesta,
constitui valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Então, a dona Laura, ao passar pela vida material, ela se ocupou pela lei do trabalho. Eis aí o monte para a dona Laura. Na lei do trabalho, ela entendeu um ambiente espiritual, uma região espiritual, que é a Judéia da vida dela. Estou sempre falando em termos simbólicos, é claro, amigos dos estudos. Então, quando a dona Laura, ao trabalhar, viver a rotina, segundo a lei do trabalho, boa ocupação, ela se situou, localizou a região espiritual da vida dela, em plena reencarnação. E quando ela, mesmo no ambiente de trabalho, nesta região espiritual, ela certamente recorreu às ideias superiores, que é o otimismo da vida, acreditar em Cristo, em Deus, viver a caridade, são ideias superiores que vão burilando, vão embelezando, dando vida emocional superior em nós e sublimando as nossas vidas deixadas no passado, na medida que estas ideias superiores são alimentos para as nossas almas, vão nutrindo as nossas esperanças. Por exemplo, na questão 922 do Livro dos Espíritos, temos uma pergunta de Allan Kardec, 922, do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta a respeito se existe uma felicidade comum para todos os homens. É próximo disso, irmãos. E a resposta, na parte final, diz: fé no futuro. Fé no futuro. É importante essa parte final da resposta, porque fé no futuro significa que nós podemos ter este postulado, esta base da doutrina espírita, como uma ideia superior. Que quando pensarmos que existe um futuro espiritual, uma vida espiritual, e a nossa fé está lá, como está aqui, nós iremos considerar a vida como uma situação transitória, passageira, efêmera. E vamos olhar para as nossas dores não como valor absoluto, mas como valor relativo, educativo, que tais dores permitirão um repensar, um novo significado da vida, uma necessidade de refletir, são defesas da alma. O meu olhar diante da vida, se for um olhar filosófico, racional em Cristo, se o meu olhar diante da vida for um olhar eterno, que eu sei que existe uma vida maior, uma vida espiritual dentro do contexto material, eu estou defendendo a minha alma diante das inseguranças, das tempestades. E, ao defender a minha alma, irei evitar aquelas tristezas desnecessárias, aquelas tristezas que vão me colocar numa situação de pessimismo, de pouca vida. Então, amigos, Jesus foi muito feliz trazer este pensamento, repetindo palavras do Mestre. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Isto é, amigos, quem estiver na sua região espiritual, no seu centro espírita, no seu ambiente de conforto mental, nas necessidades de superar, ficar firmes diante das provas, das expiações, vamos recorrer às ideias superiores, quais sejam a oração, uma ideia superior, caridade, uma ideia superior, recolhimento na sua paz interna, no silêncio interior, também é uma ideia superior. Acreditar na vida espiritual, acreditar nessa vida espiritual que nos dá uma sensação de espírito imortal, heróico, erguido, também são ideias superiores.
E, amigos, como reflexões das defesas da alma, temos aqui 2 pensamentos de André Luiz que eu gostaria de estudar com os amigos para que possamos entender o conceito da vida, e entender a vida de forma conceitual é também nos defender de nós mesmos, criar estas defesas. Segundo André Luiz, ele diz, na segunda introdução do livro Nosso Lar, a morte, palavras de André Luiz, a morte é o jogo escuro das ilusões. Vou repetir, a morte é o jogo escuro das ilusões. Qual o conceito, finalizando a leitura, qual o conceito de morte que nós temos? Se a morte tem como conceito em bases materialistas, nós iremos identificar a morte como o findar de tudo. E, perigosamente, eu irei viver com esta referência, com esta orientação infeliz, porque uma das motivações perigosas dos suicidas, que merecem as nossas orações, as nossas orações, compaixões, que o suicida ele tem como conceito de morte algo que se finda, se finaliza, e ele vive aquela dor insuportável que deve recorrer a todos os meios salutares, os meios psicológicos, amparo de um profissional de psicologia, de psiquiatria, a religião, a oração, as forças da caridade. Mas se ele tem a morte como um conceito que tudo encerra, tudo acaba, ele está aí se ajustando perigosamente ao jogo escuro das ilusões. É uma ilusão pensar que a morte cessa tudo, sabemos que não. E para o suicida cessa numa ilusão conceitual. Ele mergulhou nessa escuridão de ideias. E tais ideias escuras, tais ideias sem expressão da vida maior, criaram ilusões que a morte vai cessar tudo. E se porventura nós não entendermos como morte uma transformação, uma transição para a vida espiritual, nós não iremos entender as defesas da alma. Iremos encerrar a vida, resumir a vida como um ambiente puramente materialista, um ambiente puramente corporal, que tudo encerra. Esse é o perigo de conceituarmos a morte como o jogo escuro das ilusões, segundo André Luiz. E existe, igualmente, amigos, um outro pensamento de André Luiz, importante para que possamos entender a defesa da alma segundo a senhora Laura. A senhora Laura se defendeu de si mesma se ocupando pelo trabalho, as preocupações justas e honestas no campo da atividade, sempre se ocupando pela lei do trabalho. E estamos aqui ampliando esse sentido da defesa da alma, trazendo a caridade, o estudo do Evangelho, o estudo da vida, a prática do bem, a meditação, o silêncio interior, são igualmente defesas da alma. E André Luiz traz aqui, na segunda introdução do livro Nosso Lar, um pensamento importante como, igualmente, uma defesa da alma. Vejamos, leitura, narração André Luiz. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe. Vou repetir, amigo dos estudos. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe. Este pensamento de André Luiz, ele é importantíssimo, amigos dos estudos. Quando aceitamos um drama, ao aceitar, nós identificamos uma realidade subjetiva em nós. Nós somos assim. Nós temos esta natureza
ainda a ser trabalhada para o caminho do bem. E esta aceitação do drama, da problemática, permite a gente situar, localizar em nós mesmos o Saulo de Tarso, o espírito problemático que ainda somos e precisamos superar. Mas se eu não aceito este drama, se eu não aceito a problemática que se apresenta a fim de que eu possa estudar, analisar, refletir e superar, como que eu vou identificar em mim mesmo as sombras que ainda direcionam os meus destinos? Então, o André Luiz, ao nos orientar que devemos viver o vosso drama, viver o nosso drama, ele nos ensina que ao nos conhecer como realmente somos, como efetivamente a vida nos apresenta, nós podemos nos conhecer. E na medida que esta aceitação de nós mesmos como realmente somos, podemos identificar quais as defesas a serem trabalhadas. Se eu tenho tendências às vaidades, preciso desenvolver humildade, se colocar como aprendiz da vida. Se ainda me identifico como egoísta em diversos comportamentos, nas suas variações que são sutis no egoísmo, devo aí entender a espiritualização do ser como algo a ser trabalhado em nossa personalidade, em nosso eu. Então, amigos, na medida que eu vou me conhecendo, eu desenvolvo todos estes valores e vou alcançando a beleza da Judéia em mim, trazendo a mensagem do Senhor Jesus dita hoje. Se eu me conheço, eu posso identificar a Judéia em mim. Se eu aceito o meu drama, se eu estou vivendo o meu drama e superando tais situações de problemas, de dificuldade, o próprio drama, eu também possa alcançar os montes. Porque por mais que eu tenha dificuldade, por mais que o sangramento, simbolicamente dizendo, o sangramento do meu mundo interno, os sangramentos emocionais, eles se apresentam em nossa dimensão interior, mas tais sangramentos não impedem de eu caminhar até um monte de mim mesmo, da minha elevação espiritual, na região mental em que a minha agilitude está ali aguardando, despertando pouco a pouco. A minha agilitude acorda, o meu anjo acorda. Quando eu oro, quando desenvolvo a caridade, quando eu respiro pela minha alma, pelo meu espírito, não somente pelo meu corpo, pela matéria, pelas vias físicas, mas também pela eternidade que acontece em mim. Então, quando eu reconheço a Judéia em mim, eu aceito o drama da minha vida para melhor superar e vou criando estas defesas. E quando subo o monte da minha vida, quando eu me elevo com as ideias superiores, as minhas defesas mentais estão ativas, estão fortes diante do meu passado, que vai se apresentar pelas provas e pelas expiações. Então, amigos dos estudos de André Luiz, possamos viver as belezas do Evangelho do Senhor Jesus, entendendo que defender a nossa alma, nosso espírito, é sentir a vida maior. Que Jesus possa nos abençoar e que possamos sentir a beleza da vida maior em nós mesmos. Fiquem na paz.